Cumprimento, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Ó, aí sim. Tudo bem, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. A vocês que estão aqui presentes, aos que estão nos acompanhando pela live, nós, graças a Deus, vamos dar continuidade ao estudo a qual Deus tem falado aos nossos corações. Quero agradecer a presença de todos. O dominguinho assim meio aliás, agora não está chovendo, né? Mas igual o pastor falou, choveu aí a madrugada inteira. Mas os remanescentes estão aí firmes e fortes. Glória a Deus. Irmãos, aproveitar que nós estamos aqui para falar um assunto interessante. Mas antes disso, eu lembro que nós terminamos a aula passada falando de que assunto? Os irmãos sabem? E esses são assuntos, qual é o nome desses assuntos? Cadê o microfone? Está aqui, pastor, senhor. Isso, e o que significa escatologia? E nós terminamos falando sobre o pós-tribulacionismo, não foi isso? E nós lemos qual texto para se embasar, os irmãos lembram disso? Mateus 24, é isso mesmo, irmãos, Mateus 24, foi o tema que nós apresentamos na última aula. Nós falamos das 3 visões escatológicas, né? A qual fica livre para a interpretação de cada um dos irmãos. Nós falamos que o pré-tribulacionismo, ele acredita no quê? Os irmãos lembram disso? Isso. Jesus vem, arrebata a igreja e depois a tratativa é com quem? Isso mesmo. E aí depois nós falamos sobre o MID, que é mais ou menos igual, né? Ele pega a junção dos dois, né? Eles acreditam numa vinda só, mas ele acredita também que tem aquela tratativa com Israel, não é isso? E também nós falamos do pós-tribulacionismo, que é aquele que acredita que será o quê? Um evento único, né? Vai vir a grande tribulação. Jesus Cristo vai trabalhar, né, nessa tribulação e vai arrebatar a sua igreja com tudo. Foi o texto que nós lemos de Mateus 24, não foi? Certo, irmãos? É interessante porque nós terminamos a aula passada e ontem aconteceu um episódio muito inusitado, e digo triste também, que está mexendo com a cabeça de muitas pessoas. E eu queria começar a aula de hoje porque vai pegar essa escatologia e vai pegar o retorno da nossa palavra de Abraão, que nós estamos aprendendo sobre Abraão, não é isso? Então nós vamos pegar isso, o contexto que está acontecendo agora em Israel, e nós vamos aplicar pela aula. E eu quero ver a opinião dos irmãos também, para me ajudar aqui. Os irmãos sabem, os irmãos estão cientes do que está acontecendo em Israel? Desde ontem. A Gilmarinha, já como uma boa baiana, já falou a guerra. Deixa eu perguntar para os irmãos. Cadê o Fê também vai poder me ajudar nessa aula, o pastor, pessoal. O que vocês acham, irmãos, que acontece ali em Israel? Os irmãos têm noção mais ou menos do que acontece ali em Israel? Sobre território? Ou não? Fala, Rafael, nunca ouvi falar, não... Irmãos, enquanto isso, vamos abrir as Sagradas Escrituras onde a gente terminou em Gênesis, tá? Gênesis 12, 7, né? Quando a gente bem terminou. Nós vamos recapitular. Certo? Irmãos, ali em Israel, desde que, vamos se dizer, né? A gente tem estudos de escritos e tudo mais, sempre, desde dos relatos de Moisés ali, nós sabemos que ali naquela região é uma região bastante, vamos se dizer, conturbada, né? E o que acontece? Lá em Israel, eu estava conversando com o pastor, ele é dividido por 3 etnias religiosas, tá? Israel, bem Jerusalém, ele é dividido por cristãos. Quem mais se arrisca a falar? São 3 religiões. Muçulmanos, que são a religião dos muçulmanos, qual que é? Islamismo. E tem mais uma, que é o judaísmo, não é isso? São as 3 religiões do mundo, irmãos, que elas são monoteístas, tá? Aí você fala assim, Rafael, o que é isso, monoteísta? São as 3 religiões que acreditam somente em um Deus, tá?
Só que essa região, irmãos, ela é marcada por muitos conflitos. Muitos conflitos. Em principal, o território. O território de Israel, ele é muito conflitante ali. Porque isso vem desde lá de trás, desde a Babilônia, desde dos persas e por aí vai. Porque Israel, irmãos, ele sempre briga por uma nação. Ele sempre briga por território. Porque é o direito deles ali. Só que o que acontece, irmãos? Nós vamos ver um pouco mais para frente que Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Fez ou não fez? Qual era a promessa que Deus tinha feito a Abraão? Todas as nações, não é isso? E mais um pouco à frente, Jesus vai fazer uma promessa, vamos se dizer, mais fidedigna, que parecia impossível, que era o quê? Sarai, né? Sara, ela era estéril, mas ela teria o quê? Um filho, não é isso? Só que o que aconteceu? Como a promessa não chegava, Sara pega Agar e entrega a Abraão, não é isso? E de Agar sai um filho, não sai? Como é que é o nome desse filho? Então, irmãos, Ismael são os ismaelitas, né? Isso que fala. Essa região todinha ali que fica naquela parte do lado de Israel. E os ismaelitas, irmãos, ele vem dessa parte a qual tem conflito com o povo de Israel. Estão entendendo? E do Ismael vem a descendência árabe, igual o pastor falou. Só que qual é o conflito, irmãos? O conflito é que ambos fazem parte do mesmo pai. Quem foi o filho de Abraão? Isaac, não é isso? Então Abraão, a princípio que a Bíblia nos narra, ele teve 2 filhos, não teve? Teve primeiro quem? Ismael, não é isso? E depois ele teve quem? Isaac. Então quer dizer, ambos são filhos do mesmo pai, não são? Pois bem, meus irmãos, essa confusão, ela vem a, pode-se dizer, milênios. Milênios. Só que neste tempo presente, igual ontem, o que aconteceu? Existe um grupo derivado do islamismo, e bem derivado mais ainda, que chama Hamas. Bem ali da Palestina, do lado de Israel. Esse grupo, o que ele fez? Ele invadiu, como é o Shabat, os irmãos sabem que o Shabat, os israelitas, a tendência deles é não trabalhar e por aí vai. O que aconteceu? Hamas vem e invade com um míssil Israel, e não somente isso, invade em território também, fazendo muitas pessoas reféns. Certo? Vamos lá. Nós sabemos que pela história, nós vimos aquele mapa da crescente fértil, não sei se os irmãos lembram, no comecinho da aula de Gênesis, tudo certinho, da promessa que Deus faz ali para Abraão, não é isso? Da Canaã. Canaã já está invadida, ela já está sendo popularizada pelos cananeus, lembram? Os cananeus, que é lá, os irmãos lembram de tudo, essa aula dominical, certo? Ok? Lembra dos 3 filhos de Noé, de Caim, não é isso? De Caim vem Canaã e Canaã vai ser maldito, não é isso? Ok? O que acontece, irmãos? Muitas pessoas estão já falando hoje, que tudo isso que está acontecendo agora em Israel é porque Jesus, é promessa de que Jesus já está voltando. O que eu quero falar para os irmãos? Tudo que acontece, irmãos, no mundo inteiro, é promessa de que Jesus está voltando. Está entendendo? Tudo. Só que acontece, o que eu venho falar para os irmãos, porque nós terminamos a escatologia e vamos começar em Abraão. Não existe, irmãos, em nenhum lugar na Bíblia, os irmãos, por favor, se eu estiver errado, me corrija, que alega que Israel é o relógio de Deus. Por favor, se os irmãos acharem um versículo que fala exatamente isso, que Israel é o relógio de Deus a qual nós vamos medir a temperatura, os irmãos me avisem. O porquê que eu estou falando isso, irmãos? Justamente por causa dessa linhagem pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. No pré-tribulacionismo, eles alegam isso falando que Israel é o relógio de Deus. E eles usam versículos do Antigo Testamento para falar isso. Calma que eu vou terminar. Um dos textos que dá alusão, tá, irmãos, dessa passagem é Ezequiel 37, que fala do Vale dos Ossos Secos. Tá entendendo? O Vale dos Ossos Secos, o que é? União, não é? E nesse Ezequiel, por favor, irmão, abram a Bíblia em Ezequiel 37, por favor. Vamos ler todo mundo junto, melhor.
Os irmãos acharam aí? Ezequiel 37, logo no capítulo, no preâmbulo do capítulo, está assim: a visão de um vale dos ossos secos, não é isso? A visão de vale dos ossos secos, lembra? Até o nosso pastor Fernando, ele pregou uma vez muito bem sobre esse tema, o vale dos ossos secos. É o quê? É uma união, certo? Lembra que ele vai lá naquele vale, aí Deus fala para ele, profetiza sobre esses ossos secos, não é isso? Aí Ezequiel vai, mas está tudo sem vida, né? Aí Jesus fala, não, perdão, irmãos, Deus fala, profetiza, não é? Aí começa a juntar carne, juntar osso, tudo forma um exército, não é isso? Isso é a unificação, irmãos. A visão, ela está se referindo à unificação, certo? O que aconteceu ontem, muitos estudiosos, e eu tenho acompanhado alguns, eles falam o quê? Que isso seria o período da Sexta Guerra de Israel. O período de 6 dias, perdão, de Israel. É onde Israel vai juntar todos os seus povos e vai conquistar de novo todo aquele território que foi tomado pelo Estado Islâmico, vamos assim dizer, ok? Vamos lá, meus irmãos. Uma coisa que o Fê fala, e a gente usa bastante da palavra dele, que é as inferências na Bíblia, certo? Quando você lê o Vale dos Ossos Secos, até o capítulo 14, de fato, ele vai falar sobre a restituição dos ossos. Depois, no capítulo 15, ele fala assim, ó, a reunificação de Judá e Israel. Quer dizer, vão se juntar agora os povos, ok? E aí ele vai... Irmãos, depois os irmãos leem, porque a leitura é muito extensa, assim, eu não quero me atentar só neste assunto, tá? Mas os irmãos vão ver toda a palavra da profecia de Ezequiel. Só que quando você chega perto ali do capítulo, do versículo 23... existe um divisor de águas ali. É isso que o Fê fala, que a gente fala da inferência na Bíblia. Quando você lê, tira fora de contexto, tentando aplicar numa coisa que não se parece muito com aquilo que condiz com a realidade. O menino acho que quer entrar. Está escrito assim, ó. Vamos ler do 22, tá bom? Melhor, Ezequiel 37, 22. Está escrito assim, ó. Farei deles uma só nação na terra. Na NAA minha, tá, irmãos? Nos montes de Israel. Ok? Nos montes de Israel. Espera aí que agora eu perdi. Aqui. Nos montes de Israel. E um só rei será rei de todos eles. Aí, espera aí. Quando você... Lembra da ministração também do Fê? Quando ele pegou tudo aquilo de Moisés a respeito do tabernáculo. E tudo ele aplicou em Jesus Cristo. Lembra? Tudo. Irmãos, todo o Antigo Testamento, ele aponta para uma só pessoa. Para quem? Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, irmãos, ele não está falando somente da nação de Israel. Ele está falando de uma pessoa, um Salvador. E ele é quem? Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento vai fazer alusão somente para uma coisa. O Messias, o Salvador. O que vai vir redimir o povo, certo? Então, quando você lê o 22, ele já fala assim, peraí, farei deles uma só nação. Quando fala uma só nação, você já vai para o texto de Paulo, quando Paulo também fala que agora não existe mais duas nações, nem gregos e nem judeus. Agora é uma só nação. Cristo fez tudo uma só nação, ok? E ele continua na profecia. Ele fala assim, ó. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias. Em que pecarem, eu os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha o 24 agora, tá? O meu servo Davi reinará sobre eles. E todos eles terão um só pastor. Quem que vocês acham que é esse servo Davi aqui? Meu servo Davi. Opa! Como é que aquele cego fala? Jesus, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Aí você dá uma pausa, a gente fez aquela genealogia lá direta, lembra? Desde 7, passando pelas tribos, lembra disso? A tribo de Judá vem quem? Israel, vem Davi, por isso que a gente louva aqui, ele é o leão da tribo de Judá, lembra que eu falei para os irmãos? Porque Jacó, quando vai dar as bênçãos para os filhos dele, ele associa Judá com o leão,
Por isso que nós colocamos em muitas capas da Bíblia aí Jesus como um leão, porque ele é o leão da tribo, porque vem dessa tribo. Só que da tribo de Judá vem Davi, e logo depois de Davi nós entendemos que vem Jesus Cristo. Não é isso? Então aqui, irmãos, a Bíblia está falando claramente que vai vir um que vai reinar sobre todos. E é quem? Jesus. Andarão aos meus juízos, terminando o versículo, andarão aos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Amém? Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Tudo que está acontecendo, irmãos, é previsão de Deus. Tudo. Estão entendendo? As coisas que estão acontecendo em Israel, eu falei para o pastor, irmãos, Israel, toda a Palestina, é um lugar onde não tem paz. Obrigado, pastor. Seria um barril de pólvora. Por quê, irmãos? Pensa comigo. Tá eu e o Piscite. Pastor Francisco é o nosso pai, tá? Pastor Fran é o nosso pai. Só que eu fui o filho mais velho, no meu caso Ismael, e o Piscite é Isaac, ok? O que acontece, irmãos? Essa briga toda, além do território, é espiritual, porque fala assim, se as promessas foram feitas para Isaac, logo foram feitas para nós também, porque o pastor Francisco, ele é o meu pai também. Os irmãos estão conseguindo entender aonde o princípio de toda essa confusão? Então o que acontece, irmãos? Quando em 1948 Israel ele é definido como um estado, agora ele não é mais um povo disperso, ele já tem uma etnia, ele já é um estado, como nós somos aqui o Brasil, tá entendendo? O que acontece? Parte daquele território que pertencia aos árabes foi cercado por Israel, porque agora é meu território. Só que a Palestina, que é dos islâmicos, eles não aceitam isso. E de noite, irmãos, eles vão bombardeando o modo de dizer, tá? De noite eles tentam de algum jeito atacar Israel. Então isso que está acontecendo aqui hoje é uma catástrofe terrível para a humanidade. Mas há 16 anos atrás, o mesmo grupo Hamas, ele fez ataques a Israel também. Então não adianta o povo tentar premeditar a volta de Cristo. Falar assim, não, agora é a hora. Agora é a hora. Ó, Israel está sendo, como eu posso dizer, em guerra. Então agora é a hora. Irmãos, toda hora é a hora. Lembra que eu falei para os irmãos desse sinal escatológico dentro de nós? O já e ainda não? O que Cristo fala? Esteja atento, vigiai e orai, porque não sabia nem o dia e nem a hora. É uma coisa terrível que está acontecendo ali, irmãos. Olha lá, o pastor já resumiu tudo. Estou tentando. O pastor foi enfático. É uma briga. Vou gravar essa frase, pastor, para me falar em outras escolas dominicais, em outros lugares. É uma briga de irmãos. Como é que é, pastor? Ah lá. É uma briga de irmãos por parte de pai. Então, assim, irmãos. Oi, pode falar, Fê, por favor. Posso depois? Não, pode terminar, depois eu posso fazer um contraponto aqui só para. Pode, com certeza. Posso falar agora, então? Pode falar, Fê. Desculpa. Não, pode falar, meu irmão, é assim mesmo. Então, Rafa, eu entendo que muitos colocam, igual você falou, né, essa inferência, eu concordo contigo. Mas acho que muitos entendem que Israel é o relógio de Deus porque desde o princípio as coisas acontecem naquela região ali, né? Isso. Vamos assim dizer. E escatologicamente as principais evidências do fim também terão acontecimentos importantes por lá, né? Isso. Por exemplo, o anticristo que vai sentar lá com os judeus na cadeira e tudo mais, enfim. Então eu entendo que é isso, né? E eu tava dando uma pesquisada aqui, eles usam até uma profecia, eu não sei o que você acha acerca disso, não sei se você tem uma visão, eu gostaria de ler aqui acerca de Zacarias 12, Pode ler, o versículo 1, 2 e 3, que diz assim: a palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, o que lançou os alicerces da terra e o que formou o espírito do homem dentre dele. Eis que eu farei de... Peraí, deixa eu ver se tá saindo na live aqui o som. Peraí, só um minutinho. Som. Acho que melhorou. Zacarias? Zacarias 12, versículo 1, 2 e 3. Bora. Vou continuar lendo dos 2 aqui. Tá. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento
para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Eu entendo que isso daqui é uma profecia escatológica, né, que vai acontecer Certo. lá no final dos tempos. Então, assim, eles pegam esses versículos, né, quem acredita mais, sobretudo sobre o pré, né, eles Isso. pegam esses versículos e entendem. Por isso que eles entendem, né, que Israel é o relógio do mundo, que muita coisa escatológica importante vai acontecer lá. Eu acho que esse é o ponto deles, tá? Só para complementar. Parabéns, Fê. Não, é isso mesmo. Irmãos, resumindo, né? Que é pra gente não se estender muito. Israel, irmãos, pro lado da Palestina, daquele lado, sempre foi uma nação muito odiosa. Você pode assim dizer a palavra, né? Eles têm muito ódio, como o pastor falou. Tudo isso por causa de uma desobediência que aconteceu lá atrás. Lá atrás. Que foi a consequência que o pastor sempre fala, né? A consequência do pecado. Entendeu? Quando Zacarias ele faz a profecia, assim, aí foi o que eu falei, igual o Fê fala, né? Das ramificações escatológicas, né? Muitos entendem que isso daqui é estes momentos que estão acontecendo em Israel agora. Só que é um evento uno, igual o Fê falou perfeitamente. Na profecia fala o quê? Que todas as nações se levantarão contra Israel. Hoje você não vê todas as nações, irmão, se levantando contra Israel. Um dos protetores de Israel é os Estados Unidos, os irmãos sabem disso. Por fato, tem muitos deuses. O Brasil não está muito diferente, mas o Brasil em guerra, ele tem o costume de ficar em cima do muro, nem lá e nem cá. Entendeu? Mas se for para tomar partido, creio eu, por fato de nós sermos cristãos também, eu creio que se fosse para tomar o partido, com certeza o Brasil tomaria o partido de Israel. Tá entendendo? Olha lá, o pastor, até ontem o noticiário que eu vi do nosso do nosso executivo, ele ainda falou que não ia intermediar em nenhum dos outros lados, porque ambos os lados têm relação bilateral com o Brasil em comércio, né? Em comércio. Mas se fosse para tomar partido, com certeza, eu acredito por fato de nós sermos colonizados assim, nós partidaríamos a custo de Israel. Então, mas na profecia fala que vai ser um evento tão terrível que todas as nações vão se levantar contra Israel. Só que também há uma bifurcação, porque muitas coisas do Novo Testamento falam que nós somos o Israel de Deus agora celestial. E aí como é que fica? E o anticristo vai odiar quem? Vocês estão entendendo? Como é que é o que eu falo, irmãos, a Bíblia é fantástica. Muitas vezes nós somos essa é uma grande verdade. Nós somos também apelidados como Israel espiritual de Deus, é ou não é? Nós não somos adotados. A Bíblia não fala que nós não somos adotados. Acho que, se não me engano, me corrija se eu estiver errado. Paulo fala que nós somos enxertados. Foi Paulo? Não, agora eu não lembro, que nós somos enxertados na videira, não é isso? Jesus, perdão. Obrigado, Fê. Eu tô com o Paulo na cara. O próprio Jesus fala o quê? Que nós somos o quê? Enxertados na videira, não é isso? Então nós não sabemos se esse ódio aqui é contra o povo que se nega a marca do anticristo. Porque todas as nações vão odiar a gente. Também, pelo menos é o que fala também Apocalipse, que nós seremos odiados. E como fala Mateus 24 no sermão escatológico. É ou não é? A ponto de até o pai entregar o próprio filho, o irmão entregar o outro irmão, não é isso que Cristo fala? Por amor a mim? Ô, Rafa, até mesmo essa questão de nós sermos Israel espiritual de Deus, eu não concordo com isso, cara. Porque a Bíblia nos define muito bem como igreja, cara. Israel de Deus, cara, você já entendeu? Entra o misticismo, isso que é legal. Entendeu, Rafa? Não faz sentido a gente ser Israel de Deus, porque nós somos igreja, comprada com Nós com somos a sangue. noiva, né? Exatamente, a noiva, exatamente. Desculpa interromper de novo. Não, tá certo, Fê. É isso que eu tô falando. Irmãos, a realidade é assim, por que eu tô dando tudo isso, essa volta? Porque tem crentes que já estão se matando aí, vendendo tudo que tem, pensando que Jesus já está voltando. Estão entendendo? É isso que eu quero alertar os irmãos. Obrigado, viu, Fê, pelos os textos. É isso que eu estou alertando os irmãos. Irmãos, nós temos que estar prontos a todo instante. É isso que eu quero trazer para os irmãos. E irmãos, foi o que eu tenho falado para você, o Fê tem falado nas ministrações, pastor, para que esse misticismo de Israel, irmãos. Nós somos a noiva de Cristo. Não estou menosprezando, lembra que eu falei isso, irmãos? Não estou menosprezando a etnia de Israel, não é isso. Não, nós temos que amar. Lembra que eu falei, Jesus ele salva quem ele quer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Porque foi ele que morreu por nós, todos. Todos que eu digo assim, todos. Estão entendendo?
Então ele salva do jeito que ele quer. Eu não estou falando a respeito da etnia israelense, não é isso. O que eu estou falando é que o brasileiro, ele tem que parar com esses vídeos que ele assiste, com o que vai surgir. Desde ontem está surgindo, eu tenho acompanhado pastores já parando o culto, falando que não, que é agora, que podem vender o que vocês têm, porque Jesus já está voltando, a restauração do templo vai ser o terceiro templo vai ser restaurado, Israel agora vai dominar toda aquela parte do Hamas, toda a Palestina, porque é bíblico. Irmãos, calma. Outra, 16 anos atrás aconteceu a mesma coisa, não de proporção de balística, porque hoje os irmãos sabem que o armamento bélico é mais potente do que 16 anos atrás. Por isso que o alcance do míssil foi maior agora. E pegou por um Shabat. E foi um erro no sistema de Israel. Porque Israel, irmãos, ele tem... Os irmãos já assistiram aqueles filmes que tem aqueles campos de... aquelas... Eu esqueci o nome, meu Deus. Que defende escudo. Sabe aqueles escudos que ia vir uns negócios e explodia? Por incrível que pareça, irmãos, Israel tem essa tecnologia balística, que os mísseis vêm, os irmãos, se procurar na internet, os irmãos vão ver os mísseis vêm e explode no ar, porque ele tem esse escudo. Por quê, irmãos? Porque Israel é constantemente atacado. É um lugar que não tem paz, irmãos. Assim, pensa comigo, irmãos. Ó, nós somos cristãos, não somos? Certo? Só que cada um aqui pensa diferente, concorda comigo? Então, dentro do próprio... Por que o cristianismo também não é uma religião única? Ela é homogênea, ela não é única. Porque dentro do cristianismo nós temos reformadores, nós temos pentecostais, nós temos neopentecostais, e agora nessa onda daqui temos ultrapentecostais, que são aquela galera que já até passou o neo. Então não existe na teologia não, a terminologia da palavra, irmãos, chama ecumenismo. O ecumenismo é a junção de tudo. Não tem, irmãos, porque dentro da nossa própria parede da igreja aqui, cada um pensa de forma diferente. Por exemplo, a irmã Gonçala estava falando a respeito do tribulacionismo. Ela falou: Rafa, eu acreditava que nós teríamos sim dentro da própria igreja, irmãos. Outros acreditam que falam assim: não, irmãos, é uma única vez. Outros acreditam, por exemplo, que existe livre-arbítrio. Outros acreditam que não existe. E por aí vai. Só que nós temos um eixo da balança, que é Cristo. Então, não existe homogeneitura na gente. Nós não somos, como eu posso dizer? Com pensamento único, é isso que eu estou tentando falar. Pensamentos diferentes. A mesma coisa, irmãos, é Israel. Os judeus, não pensam vocês que é o mesmo povo. Dentro do próprio judaísmo existe homogeneitura, diferentes. Nós temos os rabinos, nós temos os ortodoxos. Irmãos, é igual o cristianismo. Tem uns que ficam o dia inteiro orando lá no muro de Jerusalém, que a gente chama, que são os rabinos, os ortodoxos. Tem outros que levam outro tipo da lei de Moisés. Estão conseguindo compreender? A mesma coisa que eu estou falando para os irmãos dos islâmicos. Todos acreditam em um só Deus, concorda comigo? Mas dentro de um só Deus existe a ramificação. É isso que eu estou falando para os irmãos. Então, irmãos, parem de ficar falando assim: não, mas Israel. Irmãos, se atentem na palavra. Na palavra. Lembra, nós vamos aonde a Bíblia vai, nós paramos onde a Bíblia para. O Fê falou um texto excelente de Zacarias, para ambos os gostos. Tem pessoas que vai bater o olho em Zacarias e falar: realmente é agora. Ah lá, está destruindo tudo, a nação está contra Israel. Calma aí, vamos estudar um pouquinho. Aí, ó, eita, a baianinha ali. Vai para Mateus 24, vamos fazer uma comparação com o próprio Cristo falando. Opa, peraí, o que está acontecendo? Vocês estão me entendendo? Então, assim, irmãos, desde ontem, já estão uma enxurrada de coisa na internet a respeito desse assunto. Irmãos, isso não impede a retaliação. É isso, uma coisa nós estamos falando aqui, Bíblia e nação. Outra coisa é guerra. Benjamin Netanyahu, ele falou: nós estamos em guerra e o inimigo vai pagar o preço. Essa foi a mesma frase que usou na Segunda Guerra Mundial. Essa é a mesma frase que muitos falam. Guerra, irmão, tem retaliação, é guerra.
E o que mais dói não é que só os israelenses civis vão morrer. Do lado da Palestina também. É guerra, irmãos. Você está na rua, cai um míssil, mata todo mundo. Guerra é guerra. Então, assim, para nós que estamos numa escola dominical, nós temos que entender o seguinte, que nós temos que orar, não só por Israel, mas por todas as nações. Todas as nações. E tomar cuidado com as fake news também, né, Rafa? Obrigado, Fê. Eu até esqueci dessa palavra, Fê. Porque eu vejo, igual você falou, Rafa, eu recebo tantas, às vezes nos grupos das famílias, a gente vai recebendo as coisas, Fê. E a galera ali não... O que nós temos que entender, Rafa, aproveitando aqui para dar um... Não, pode falar, é isso que eu quero trazer, solicitar irmãos. Com os irmãos, sabe? A gente tem que ter cuidado para disseminar as coisas, sabe? As informações. Eu entendo que a gente, às vezes por ter sido acostumado, né, com a mídia, o que a mídia lançava antes da internet era verdade, né? Tipo, as mídias, jornal, rádio, eles lançavam uma notícia, era verdade. E a gente pega a internet e trata da mesma forma. E não é, irmãos. A gente tem que dar uma estudada antes, dar um Google lá antes de sair mandando as coisas, sabe? Pesquisa, porque o cristão ele tem que ser sábio, tem que ser inteligente. Aí, como o cristão ele fica nessa expectativa, né, da volta de Cristo, a gente é muito fácil de ser manipulado muitas vezes, né? Aí, qualquer pessoa querer qualquer mentira lá, lança, e todo mundo sai compartilhando, não sabe se é verdade, não tem... Sabe, é só pegar lá no Google, dá um Google lá, ver se é notícia verídica, cara, tão simples, sabe? É isso mesmo. Por isso que eu estou alertando os irmãos, Fê. Porque assim, irmãos, eu sei que muitos irmãos vão pesquisar aqui. Porque é um tema polêmico, irmãos. Tudo que envolve ali Israel, polêmico para nós, tá, irmãos? Para nós. Agora, se você pegar ali o pessoal ali da Ásia, para eles, irmãos, é simplesmente um estado entrando em guerra em outro estado. Porque eles são politeístas, eles não têm um Deus uno. Eles acreditam em vários deuses. Então, para eles, é o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia, que quase ninguém fala mais, mas acontecendo. É domínio de território, irmãos. De território. Estão entendendo? Só que aí o povo pega e aplica o quê? Na espiritualidade. Aí entra o que o Fê fala. Aí as pessoas já começam a chorar. Aí as pessoas... Bom seria, né, pastor, que a igreja já começasse a lotar, né? Falando, Jesus está voltando, então vamos voltar para a igreja, né? Entendeu? Então, assim, irmãos, começa a criar um certo temor que você poderia canalizar para outro lado, principalmente, por exemplo, na nossa vida espiritual. Tá entendendo? Então, irmãos, vocês vão conversar com muitas pessoas essa semana, eu creio, que muitas pessoas vão falar, nossa, vocês estão vendo o que está acontecendo com Israel? Olha lá, Jesus está voltando. É a destruição do templo, agora é a reconstrução do templo. Louvado seja Deus, né, Fê? Não, irmãos, nós temos orado em favor da volta de Cristo. Só que eu vou falar algo para os irmãos. Existem pessoas da nossa própria família que ainda não foi alcançada. O pastor já foi. Hoje o pastor está bem enfático, velho. Já tava. Vocês estão vendo, irmãos? Quando eu estava lá na escola e eu falei para o professor, eu falo isso repetidamente para os irmãos. Falei, pastor, professor, bem que Jesus poderia voltar agora, né? Para acabar aí com meus problemas, né? Que eu estava passando um momento muito difícil. Aí ele falou assim, Rafael, você tem o pensamento mais ingrato de todos. Aí você toma um susto, né? Que você fala, por que, professor? Ele falou assim, porque é o seguinte, Rafa, Jesus ele não morreu só por você. Existem outras pessoas que precisam da mesma graça que você precisou. Tá entendendo? Mas às vezes, irmão, foi o que o professor falou, Deus vai usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Porque ele usou outras pessoas para alcançar a sua vida. Estão entendendo? Então assim, irmãos, nós falarmos igual o Fê fala, maravilha, irmãos. Quem aqui não quer ir para a glória? Aliás, uma vez o Fê também ministrou sobre isso. Tem pessoas que não querem ir para a glória, irmãos. Mas nós queremos. Tem pessoas que quer ir para o inferno mesmo. Não, é verdade. Fala, para quê? Estou fora. Mas nós almejamos o céu, irmãos. Nós almejamos o céu. Só que assim, o que me mostrou nessa chulapada que o professor me deu, é que existem pessoas que precisam, irmãos. Então nós não temos que ter esse pensamento egoísta pensando só em nós. Nós temos que pregar o evangelho. Entendeu? E fazer a vontade de Deus. E tudo isso que eu estou falando justamente é porque casou de nós terminarmos a escatologia, aconteceu tudo isso que a internet está, irmãos, é inacreditável. Todo mundo aqui tem Instagram, eu acredito eu. É só você, não tem, né? Oh, glória.
Ó, temos uma dos 300 aqui que não tem, que é a Ivetinha. Rapaz, Ivete, você vai ser considerada a cometer daqui uns tempos, viu, fia? É. Parabéns, irmã. Glória a Deus. Que bom, irmã. Eu vou falar uma coisa pra você. Porque, irmãos, o que você mais vai ver, principalmente se você segue muitas coisas relacionadas à religião, é isso. É o terceiro templo, é a nação se juntando, é Jesus voltando, é que não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas a casa do camarada está toda desengonçada. Mas não, aconteceu lá, então. Vocês estão entendendo? Então, assim, irmãos, saiba canalizar as coisas, igual o Fê falou da fake news. Saiba canalizar as coisas. Recebeu uma mensagem, vá procurar a fonte. Sabe? Aliás, procure a fonte das fontes, que é a Bíblia. Primeiro de tudo. Tá entendendo? Deixa eu ver. Eu falei de Ezequiel, o Fê já trouxe Zacarias, tem Jeremias. Irmãos, profecia para Israel, tenha todo o Antigo Testamento, é só você ler. Só que tenta ler, como na ministração, tenta ler o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Estão entendendo? Quando você lê uma profecia, tenta colocar Jesus Cristo dentro dela. Porque todo o Novo Testamento, não é isso? Os irmãos não fazem Cristo olhando o Antigo Testamento. Toda referência que Paulo dá não é referente ao Antigo Testamento. Toda referência que Pedro dá não é o Antigo Testamento. Toda referência que João dá não é o Antigo Testamento. Mateus, a mesma coisa. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles pegaram Cristo e colocaram no Antigo Testamento. E aí tudo se encaixa, irmãos. E aí entra outra, para terminar isso daí, entra aquilo que o Fê falou. Tem muita coisa que lá em Apocalipse está escrito que vai acontecer ali em Israel. Só que o problema, irmãos, é que Apocalipse é um livro muito simbólico. Então, eu creio também, irmãos, que muita coisa vai acontecer ali, porque ali é as 3 maiores religiões do mundo. E os 3 acreditam em um Deus único. Então algo vai acontecer realmente ali, porque vai balançar os alicerces. Porque nós somos, além de ser a maior religião do mundo, nós servimos um único Deus. Estão entendendo? Então muitos estudos agora estão apontando para isso, que nem o islamismo é um só Deus, judaísmo é um só Deus e cristianismo é um só Deus. Só que começou com o judaísmo, nasceu o cristianismo e depois, em 300 depois de Cristo, nasceu o islamismo. Estão entendendo? E aí ele vai até... E o problema do islamismo foi aquilo que nós falamos. Foi o profeta Muhammad, né, Mohamé. Que ele fala que ele teve a visão do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel mostrou para ele as coisas que deveriam acontecer. E aí ele acreditou. E aí, irmãos, foi o que aconteceu, que é o islamismo até hoje. E é uma religião que é uma das religiões que mais cresce no mundo. E tem estudos que apontam que até 2030, mais ou menos, o islamismo vai passar o cristianismo. Estão entendendo? Então, assim, são pessoas... E, irmãos, entenda também, tá? O islamismo, não... A religião que eu estou dizendo, tá? Não é os atentados que os irmãos estão acostumados a ver. Não diferencia as coisas, irmãos, tá? Do mesmo jeito que o cristianismo tem uma mancha terrível na história, o islamismo é tudo ramificação, irmãos, tá? Se você pegar o Alcorão depois que você estiver ali, quando você sentir mesmo, falar, Senhor, me capacita, vocês vão ver que é a mesma coisa do Antigo Testamento, só que no lugar de Isaac e Jacó, eles colocam o profeta Muhammad e vai colocando as outras coisas. Só que eles acreditam na volta do Messias do mesmo jeito que Israel acredita, do mesmo jeito, irmãos. Estão entendendo? Eles acreditam que nem os israelitas acreditam que Jesus, o Nazareno, ele foi um profeta comum. Estão entendendo como os outros profetas vêm surgindo? Ao contrário do cristianismo, que acredita que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Certo, irmãos? Algum comentário? Mesmo? O irmão não... Quem alguma objeção para falar? Fala, não, Rafael, realmente igual a Marinha fala, eu acredito mesmo no relógio ali de Israel, já vou vender minha casa, já vou vender a Jade, já vou viver lá nos campos, já vou viver no campo, porque eu sei que agora o anticristo vai voltar e agora tudo vai se acabar. Estão entendendo, irmãos? Então é só isso, tá? É uma vacina que nós estamos mostrando para os irmãos que vai acontecer nessa semana, tá, irmãos? Vai ser esse...
E eu também acredito que muitas pessoas vão vir questionar os irmãos por fato de ser evangélicos, tá? Por fato dos irmãos acreditarem em Cristo e as pessoas virem perguntar, ô, me dá um respaldo aí do que está acontecendo ali, porque eu estou preocupado. Esse ainda não é o fim. Esse ainda não é o fim, é doloroso, viu, irmãos? Beleza, irmãos, vamos lá. Nós terminamos e agora nós vamos voltar, temos mais um pouquinho de aula para nós terminarmos essa parte aqui de Gênesis 12, ok? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Nós falamos que no capítulo 12 de Gênesis, Deus fez 7 promessas para Abraão, não foi? Os irmãos lembram quais eram as promessas? Ah, uma coisa interessante também, tá, irmãos? Essa numerologia a gente chama de cabala, tá? E eu deixei aqui marcado para os irmãos a cabala, olha que interessante. Vou pegar aqui, ó. Dentro do islamismo, irmãos, saiu 3 derivações, tá? As mais conhecidas, tá? São os sunitas, os xiitas e os sufitas. Não sei se os irmãos já assistiram uma vez na novela, acho que é o Clone, que aqueles carinha ficava girando, ficava com a mãozinha, ficava girando. Lembra a festa deles lá, que o cara ficava com a mão assim e ficava girando. Esse é um grupo do Islã que chama sufitas. É uma derivação, que nem a gente chama de pentecostais, neopentecostais, lá é isso daí. Estão entendendo? Então, assim, a cabala, que é este número que a gente vê tudo aqui, tá entendendo? É uma das derivações que tem também do judaísmo, para poder fazer essa numerologia. Tá entendendo? De somar número com número, que vai dar número vezes número. É isso, irmãos. Tudo isso que eu estou falando para os irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês, é derivação, irmãos, da mesma, vamos dizer, mesma religião, que deriva vários pontos. Tá bom? Vamos lá. Quais são as promessas? Primeiro, Gênesis 12, 1. Só para a gente terminar a aula, que não vai dar para... Farei de você uma grande nação, não é isso? Boa, pastor. Segundo, o abençoarei, não é isso? Terceiro, engrandecerei o seu nome. Quarto, seja uma bênção. Quinto, abençoarei os que te abençoar. Sexto, amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E sétimo, em ti serão benditas todas as nações da terra. E aí ele continua, né? Nós paramos aqui, né? Vamos lá. 4, tá? Versículo 4. Certo? Lembrando que eu estou lendo aqui na NAA e nós vamos continuar nessa versão e comparando as outras versões. Eu vou continuar nessa versão por enquanto, irmãos. Vamos lá. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse-lhe: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu dali, indo sempre em direção do Neguebe. Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Por favor, eu quero que os irmãos abram as Sagradas Escrituras. Quem conseguir aí, nós vamos dividir, tá? O primeiro texto está em Gálatas 7:5. E o segundo irmãos, o primeiro em Atos 7:5 e o segundo Gálatas 3:16. Quem quer um, quem quer o outro aí, por favor? O primeiro texto é Atos 7:5 e depois Gálatas 3:16. Tá? Eu só deixo aberto por enquanto, que nós vamos chegar lá, tá bom, irmãos? Achou qual? Gálatas, e quem achou
Atos. Primeiro é Atos. Atos 7, 5 e depois Gálatas 3:16. Posso ler Atos 7:5? Pode, peraí, eu vou chegar lá, você senta aí, filho. A gente já vai ler já, tá? Calma aí. Eu vou começar, o 4 está escrito assim, ó. E partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Os irmãos conseguem recapitular? Lembra o que aconteceu em Harã? Não lembro. Vamos voltar um pouquinho na história então, vamos lá. Ur dos Caldeus, nação totalmente idólatra. Lembra que nós puxamos até na arqueologia? O nome de Abraão, os irmãos lembram? Os irmãos lembram o significado de nome Abraão? Olha aí, estou falando de Maria, tem um HD que eu vou falar para você, viu, meu irmão? Olha aí, ó. Abrão significa aquele que olha para cima, aquele que olha para as estrelas, certo? Muitos, lembra que eu falei lá na antiga Mesopotâmia, bem antes ainda da Crescente Festa, quando teve essa história de Abraão, muitos acreditavam que Abraão era um astrólogo, porque ele já ficava observando as estrelas, entendeu? Então, vamos dizer, irmãos, os dons, cada um tem um dom. Tem pessoas que gostam de astrologia, irmãos, entendam, tá? A astrologia não tem nada a ver com signo, irmãos, pelo amor de Deus, assim, irmãos, tá? A astrologia é que estuda os astros, por exemplo, Terra, Sol, Lua, Júpiter, e por aí vai, estão entendendo? Então ele era aquele cara curioso, ele gostava de observar. E aí o que acontece? Deus aparece, lembra que a gente fala isso? Fala para ele, e ele vai e pede a bênção para o pai, vamos se dizer, né? Ele chega, olha a importância, irmão, de se conversar com o pai, né? Ele chega e conversa, irmãos, deixo as aspas, isso aqui não está na Bíblia, tá, irmãos? Não está, a gente está tentando compreender o texto, tá bom? O que acontece? Por fato de ele acreditar em vários astros, ele acreditava em vários deuses, certo? Só que de repente apareceu um Deus para ele e falou assim, Abraão, eu sou o Deus dos seus pais, lá de trás. E é o seguinte, eu vou te fazer uma promessa, eu vou te fazer fértil, não é essa parte da promessa ainda, tá? Mas ele fala que ele será pai de grandes nações e que é para ele sair do meio da parentela dele ali, porque Deus ia fazer dele uma grande nação, certo? Ele vai, conversa com o papai dele, com o pai dele Terá, chega e acredita. Repito, tá, irmãos? Não vai procurar versículo bíblico para isso, porque não tem. Isso aí é o que eu e o Fê costumamos falar. Nós estamos fazendo uma inferência na Bíblia para a gente conseguir compreender, tá? Lembra que eu citei o mesmo caso do The Chosen lá, que é o aplicativo, a minissérie que eu falei para os irmãos? Estudos para tentar compreender, para dar, para fazer a narrativa, ok? Tá muito rápido, irmãos? Então vamos lá. O que ele faz? O pai dele fala, não, Abrão, acreditei, vamos embora. Só que um deles lembra? Um deles não acredita, que é o irmão, e fica. E é tão interessante essa história, irmãos, porque de Arã vem, nós lemos lá, né, vem a esposa de Isaac. É muito interessante, depois, nós vamos ver isso mais para frente, tá? Vamos lá. E aí eles peregrinam, tá, irmãos? Tem um deserto na frente deles, eles vão para Arã, que é em cima, para não ir pelo deserto. Lá em Arã, o pai dele falece, o pai dele morre. Automaticamente, Abrão, ele herda tudo aquilo que é do pai. Por isso que aqui ele fala, Abraão levou consigo sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Por que em Harã, irmãos? Porque o pai faleceu, automaticamente Abraão, ele herdou tudo aquilo do pai. Irmão, quando nós lemos a história, parece que é só Abraão, parece que é só Ló e Sarai. Não, irmãos, foi aquela galera. Imagina comigo, você levantar a tenda, vamos, marcha, todo mundo. Para aqui, vai. Era assim, irmãos, porque ele herdou tudo isso aqui. E partiram para Canaã. E lá chegaram. Calma, tá, irmão? Lembra que é Moisés que está narrando, certo? Vai ter umas entrelinhas nisso daqui, né? Porque chegaram. Aí fala assim, Abraão atravessou a terra de Siquém, que é onde a gente já viu lá, toda a parte que ele vai peregrinando, e ele vai descendo, irmãos, ali, Siquém, para os irmãos entenderem, é perto do Egito já, tá? Se os irmãos conseguirem compreender, depois que os irmãos pegarem o mapa, essa terra de Damasco, essa terra que a Bíblia fala, é muito Israel, tá, irmãos? Hoje, a gente conhece como Israel hoje, tá? O estado. Muito bom depois se os irmãos quiserem em casa, ver o estado de Israel na geografia, tá?
porque ele vai até o pezinho ali, quase no Egito. E aí os irmãos vão entender muita familiaridade que tem a Bíblia com o Egito. E Abraão, os irmãos entendem aqui, tá, irmãos? Ele vai mudar o nome mais para frente, mas a gente já está familiarizado com Abraão, tá? E ele fala o quê? Ele desce até Siquém. E Siquém já está bem próximo ao Egito. E a terra de Canaã, a gente sabe, fica ali, bem ali, naquela terra maravilhosa. E aí vamos lá. E atravessou até o Carvalho de Moré, que é ali, já naquela região ali embaixo, né? Nesse tempo, os cananeus já habitavam nessa terra. Vamos lá, irmãos, olha que interessante. Deus prometeu uma terra para Abraão, não prometeu? Só que olha que interessante, essa terra já estava habitada. E detalhe, estava já habitada pelo um dos povos mais violentos da terra. Lembra que nós lemos uns capítulos atrás, como é que eram os cananeus? Excelentes homens de guerra, tinham armas, tinha isso, tinha aquilo outro. E essa terra foi que Deus falou para Abraão, ó, eu vou te dar. Só que só tem um problema, já tem gente. O que isso quer nos mostrar na Bíblia, irmãos? Mesmo nós cristãos, tudo na nossa vida, irmãos, é um sacrifício. E o maior sacrifício do cristão é ele renegar a si mesmo. Deus nos deu a terra prometida, a nova Canaã, a nova Jerusalém. Só que só entra ali quem passar pela porta estreita, irmãos. Porque largo é o caminho que conduz à perdição. É ou não é? Estão entendendo? Então assim, não que a nossa terra já está habitada, mas para entrar naquela terra, nós temos que o quê? Renegar a nós mesmos todo santo dia, irmãos. Pedir força ao Senhor, graça. Estão entendendo? Então, olha que lição maravilhosa que a gente tem só com esse pedacinho aqui, irmãos. A Bíblia nos mostra o quê? Que nós temos que batalhar, nós temos que lutar. E Abraão não foi diferente, ele falou assim, ó, a terra está lá. Só que você vai ter que conquistar a terra, porque ela já está habitada. E detalhe, ela está habitada pelos povos mais violentos da terra. Guarda aí, tá, Pica, agora que você vai ler, tá? Nesse tempo habitavam os cananeus nessa terra. Aí vai dar outro sentido, porque fala assim, ó, e o Senhor apareceu a Abraão, ele disse-lhe, mais uma vez, tá? Irmãos, quando a Bíblia fala o Senhor apareceu a Abraão, lembra que eu falei para os irmãos? Nós não sabemos como foi isso. A Bíblia não nos relata, tá? Então assim, se vocês forem pesquisar, parem de ficar ouvindo esses pregadores que falam, Deus apareceu pessoalmente para Abraão. Não sei. A Bíblia não fala, irmãos. A Bíblia só fala que o Senhor apareceu para Abraão. Está assim na Bíblia de vocês? Tá, não tá? Agora, a gente não sabe se foi visão, se foi sonho, se foi voz. O importante é que Deus apareceu a Abraão, certo? E aí, o que ele faz? Ele fala assim, ó, darei esta terra à sua descendência. Por favor, Psiti, lê para mim Atos 7,5, filho. Então quer dizer, ficou baixo, né? Acho que não funcionou o verde. Fala aí de novo. Não, né? Ô Fê, o verde está funcionando aí? Tá ligado? Acho que acabou a pilha. Vai lá, por favor, Psiti, repete de novo. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu-lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Olha que interessante, ó, Lucas está pegando um trecho lá de Gênesis para embasar Atos, tá? Agora lê Gálatas 3,16, por favor, quem procurou aí? É a Ivetinha, né, Ivetinha? 3,16. Gálatas. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ler desde o 15, tá?
Pode ler 15. pode começar peraí. Lê do 13, por favor, irmãs. Irmã. Gálatas 3:13. Começa do 13. Vai lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Certo. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Perfeito. Continua. Agora o 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Opa! Olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Está muito em contexto também do que nós estamos falando hoje sobre Israel, hein? Irmãos, falo em termos humanos. Lógico, né, irmãos? É a palavra, pessoa, não como um profeta ou palavra. Ele está falando assim, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Aí, irmãos, isso que eu gosto muito dessa parte aí com o Fê. Nós vemos muito Paulo em Hebreus, não que escreveu, mas lá em Hebreus fala assim, que Cristo, ele é superior a todas as alianças. E Paulo está falando o que aqui? Porque ele pega a respeito da lei, certo? E Paulo está tentando mostrar o que aqui primeiro? Que a aliança que foi feita a Abraão, ela é bem anterior à lei. Então, quer dizer, a lei, ela não teria eficácia sobre a promessa, a aliança. Porque a aliança, ela foi feita antes da lei. Está entendendo? Por isso que ele fala aqui, uma aliança, nem que seja meramente humana, porque Deus fez a aliança a Abraão. E ele está falando, nós somos homens. E ele fala assim, uma vez ratificada, Deus ratificou, ninguém a revoga. Ou lhe acrescenta alguma coisa. Porque que Paulo... Nós vamos chegar lá, tá? Paulo está falando o quê? Tirando a lei, que é o que estava pesando, e trazendo o quê? A aliança que foi anterior a ela. Estão conseguindo compreender? Ele está falando isso, peraí, a lei, ela é assim, mas Cristo se tornou maldito por causa da lei. Lá em Deuteronômio que fala, né, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Olha aí Jesus Cristo já no Antigo Testamento. Estão entendendo? E aí ele fala assim, mas espera aí, a lei, ela vem depois da promessa, porque a aliança que Deus faz com Abraão, ela é antecessora à lei. A lei, irmãos, ela só vai vir em Moisés. Está entendendo? Continue, irmão, por favor. A 16. Que é o principal desse versículo. Vai lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Peraí, ponto. Porque lembra? Primeira promessa de Deus para Abraão, aliança. Ele falou que, farei de ti pai de grandes nações, não é isso? De muitas nações, né? Mas logo no versículo, pega aí, irmão, que eu tirei aqui. Pega Gênesis aí, por favor. É bom a gente comparar, sempre. Gênesis 12. Eu tirei aqui. Gênesis 12. Vou achar aqui também para a gente falar a mesma língua. Olha que interessante. Gênesis 12, 7. Quem abriu aí, Vetinha? Estou abrindo. Lembra que eu falei para os irmãos? A Bíblia é a sua melhor intérprete, não é isso? Paulo está fazendo a carta dele, né? Está redigindo a carta aos Gálatas à luz do Antigo Testamento, mostrando a importância de Cristo. E aí, lê o versículo 7 de Gênesis 12, filha, por favor. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Olha que interessante. Aí já não está no plural. Singular. É ou não é? Darei esta terra à sua descendência. Singular ou plural aí, irmãos? Singular. Lembra a regrinha do singular? Lembra mesmo? Agora eu vou pegar. Então me fala qual que é a regrinha do singular. É uma única pessoa, vamos dizer assim. Isso. Lembra? Vamos ao português. Eu. Tu. Isso, irmãos, não precisa ter vergonha. Eu, tu, ele e ela. Não é isso? Isso. Primeira regrinha do singular, vamos voltar lá. A gente esquece, mas a gente sabe, a gente aprendeu. Primeira regrinha do singular. Eu,
tu, ele e ela. Nós paulistas falamos eu. Não é isso? Você, no sul, eles falam tu. Acho que até no Paraná, não, Paraná não fala tu não, né, pastor? Só no Santa Catarina e Rio Grande do Sul fala tu. Acho que em alguns lugares do Nordeste fala tu também. E qual é o plural? Nós, vós, eles e elas. Isso. Então aqui, se ele está falando a sua, é singular ou é plural? Singular. Porque está se referindo a uma pessoa. Isso, aí lê Gálatas, que aí vai ficar mais aberta a nossa mente. Lê o 16 de novo, irmão, por favor. É assim mesmo, é trabalhoso. Lê lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Opa, olha que interessante, e ao seu descendente. Aí você fala, então é Isaac, né? É o seu descendente. Vai lá, continua. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Peraí. Olha que interessante, irmãos. Peraí. Então, Deus está fazendo... Olha, irmãos, olha como que esse texto ele é profundo. Profundo mesmo. Que às vezes a gente lê rápido e não se atenta na profundidade que está acontecendo. Irmãos, está muito cedo para Abraão entender o que é Jesus Cristo. Concordam comigo? Porque ele está acabando de sair da nação dele. É muito cedo. É muito cedo até para o próprio Moisés entender o que era Jesus Cristo. Mas olha que interessante, Deus, ele faz uma aliança com Abraão. Concordam comigo? E nesta aliança, no capítulo 7, ele fala aqui, e o seu descendente. Aí você fala assim, mas peraí, então, é Isaac e Jacó, e vai vindo. Não, aí Paulo fala, não. E ao seu descendente, não há muitos. E ele fecha falando o quê? Que é Cristo. Desde, irmãos, quando eu estou repetindo muito feio, porque a ministração dele fez muito, é muito alinhado com o que nós estamos aprendendo, porque quando ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus, que é o texto de João, né, que muda um pouco, fala, tira o pecado do mundo, né? Quando você lê a profundidade da palavra, ela fala assim, eis o Cordeiro de Deus que vem tirando o pecado do mundo. Cristo, irmãos, aí o Fê leu, acho que foi o texto acho que foi Apocalipse, né, Fê? Que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse, né, Fê? Na nossa cabeça, irmãos, é impossível de entender, é só fé. Porque você fala, como pode Jesus Cristo já ter sido lá, antes de nada? Na cabeça racional é difícil, mas assim, a promessa de Cristo foi feita. E o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, a lei a qual o judeu se garante tanto, ela é abaixo, ela é inferior, porque a promessa ela foi feita antes. A aliança que Deus fez com Abraão foi antes do que a lei. E ele fala, e ao seu descendente que foi feita esta promessa lá atrás, é Jesus Cristo. Estão conseguindo compreender, irmãos? Ele fala assim, é Jesus. E aí ele fala, né? Ele fala, e digo isto, ele termina aí, Betinha, que é o que eu estou tentando falar tudinho, o 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não pode anular. De forma que venha a desfazer a promessa. Olha que interessante, vou ler na NAA, para você ver como já... E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular o quê? A promessa. Então, quer dizer, a lei não poderia anular a promessa do Messias. Está entendendo? A lei a qual o judeu se preza tanto, disso e daquilo, Paulo está mostrando para todos eles, falando assim, cara, mas a lei, ela só veio 430 anos depois. E detalhe, o pai Abraão, a qual vocês também reveneram tanto, ele já estava falando do seu descendente, que é quem? Jesus Cristo. Lógico, irmãos, que para um judeu,
eu acho que esse versículo aqui, eles até queimam. Estão entendendo? Muitos judeus, não estou dizendo todos, mas muitos. Só que aí ele fala assim, não pode revogar a lei. Aí o 18, ele fala assim, ó, porque se a herança provém da lei, já não decorre do quê? Da promessa. Olha aqui, irmãos, Paulo faz um trocadilho com o povo, explicando para nós. Porque ele fala assim, ó, mas foi pela promessa de Deus, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ele pergunta. Para que é a lei, então? Vamos lá. Ela foi acrescentada ele pergunta e ele já responde. Ela foi acrescentada por causa do quê? Das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Cristo se fez mediador, não se fez, irmãos? E ele não é Deus? Tem Timóteo, né, que fala que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o justo. Estão entendendo, irmãos, como é que Paulo ele pega esse... Irmãos, se fosse para trazer uma ministração sobre esse tema aqui, eu acho que 1 hora de culto seria pouco, devido à profundidade que Paulo está narrando. Está entendendo? Porque ele fala, então para que serve a lei? A lei só serve o quê, irmãos? Para endireitar o povo. Porque é transgressão. Imagina o Brasil violento do jeito que ele é, se não existisse lei. Só que aí, irmãos, começou a surgir um certo exclusivismo no judaísmo, porque eles acreditavam o quê? Que agora era só eles. Só eles, só eles, só eles, só eles. E aí o que Paulo está falando? Não, meu irmão. Não é, a promessa é anterior, a aliança foi feita lá atrás. E ele ainda dá a data, ainda fala 430 anos lá atrás. Então não vem só vocês pensando que é só vocês, porque não é só vocês. Porque Abraão seria pai de nações, e veria o descendente. Estão conseguindo capitular, irmãos? Como é importante você ler a Bíblia, à luz da Bíblia, você comparando os versículos, para a gente conseguir compreender melhor. Ixi, a hora já foi. Então vamos só terminar aqui o 12, irmãos. A parte até o coiso. Então aí o que ele faz? Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Certo? Ok? A gente não sabe que tipo de aparição foi essa. Repito aos irmãos, tá? Foi voz, foi isso, foi aquilo, foi aquilo. Tá bom? Passando dali ao monte leste de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel e a oeste de Ai, e a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão partiu dali, indo sempre em direção ao Neguebe. Irmãos, o que os irmãos conseguiram entender? Abraão, depois que Deus apareceu para ele a primeira vez. Abraão fez uma coisa que Noé fez, a primeira coisa que ele fez também quando saiu da arca. O que foi? Isso, Ivetinha. Olha a diferença da conversão já. Abraão, em todos os lugares que ele já ia, o que ele fazia? Edificava um altar ao Senhor. Pode ler, desde o 7 aqui ele vai vindo, ó. Edificou um altar, edificou um altar, edificou um altar. Por quê, irmãos? Deus estava sempre presente com Abraão. Está entendendo? A gratificação de levantar o altar, irmãos, no Antigo Testamento era isso. É um modo de você marcar um território e você agradecer a Deus. Não é isso? Ó, Senhor, cheguei aqui, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Vou levantar um altar em agradecimento ao Senhor porque eu estive até aqui. Em todos os lugares que Abraão vai, irmãos, ele levanta um altar. Por quê? Porque Deus era uno na vida dele. Tipo, Abraão não brincou de acreditar. Ele abriu mão de tudo acreditando numa promessa e ele foi. E ele se lançou, irmãos.
se lançou, mostrando que era um homem de Deus, mostrando que era um homem que estava atento a ouvir a voz de Deus. E toda vez que Deus fazia, Moisés é muito enfático, sempre no começo das frases ele fala, e levantou ali, olha lá, e Abraão edificou um altar ao Senhor. Aí no 8, e edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Perdão, irmão, não estou ouvindo, aqui está muito... Olha que frase interessante. Sem entrega não se chega, né? Cristo, irmãos, Ele prometeu para nós essa terra. Não física, mas espiritual. Estão entendendo? A nova Canaã, vamos se dizer, a nova Jerusalém, ela, lembra que nós lemos lá em João, né? Eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for, né, voltarei para buscar vocês. Tipo, falando com as minhas palavras. Cristo, irmãos, Ele é tudo em nossas vidas. Em tudo, como nós estamos aprendendo com Abraão aqui, em tudo nós temos que colocar Cristo sempre à frente. Sempre. Hoje a gente não precisa fazer um altar de tijolo, não. Nós somos o templo do Senhor hoje. Então nós somos o altar do Senhor. Só que aí fica as perguntas para nós respondermos para nós mesmos. Só que será que todo dia a gente tem levantado um altar ao Senhor? Aliás, será que nós temos nos levantado ao Senhor? Será que nós agradecemos pelo dia? Será que nós agradecemos pela tarde? Será que nós agradecemos pela noite? Porque é isso que Abraão faz. Irmãos, e repito aos irmãos, tá? Não era uma caravana só nós aqui, irmãos. Era caravana mesmo, sabe? Aquela galera, aqueles bois, aquelas ovelhas, aqueles bodes. Ixi, irmão, criança chorando. Irmãos, os irmãos sabem que o Oriente Médio é quente de manhã e muito, muito frio à noite. Qual a temperatura chega abaixo de 0. Não era uma tarefa fácil, irmãos. Só que o que acontece? Ele sempre edificava um altar ao Senhor. Nossa tarefa como cristão também, irmãos. Renegar nós mesmos não é fácil. Mas nós sempre temos que levantar o nosso altar ao Senhor. Quando eu digo esse figurativo, irmãos, tá? Nós somos. Então essa é a importância. Certo, irmãos? Já se foi a hora. Então, vamos lá, tá? Os irmãos que forem vir na próxima aula, nós vamos continuar o Gênesis 12, nós vamos ler do 10 até o 20, tá? Os irmãos, por favor, estudem em casa, que os irmãos vão ver que até o verdadeiro homem de Deus aqui, ele falha. E nós vamos ver no texto que o homem de Deus, ele falha também. Mesmo edificando todo o altar, mesmo fazendo tudo isso, ele vai falhar. Entendeu? Os irmãos vão ver no texto que ele vai fazer algo ali, que o faraó vai dar uma rasgadinha nele, né? Vai dar uma chicotada nele. Entendeu? Mas é tão interessante, irmãos, que nós vamos também ver a união matrimonial do jeito que os egípcios tinham preocupação entre homem e mulher. É bom, nós vamos ver no texto também na aula que vem. Então, irmãos, estudem, tá? Qual é o versículo que nós vamos ler na aula que vem? Gênesis 12, da onde? Do 10 a... Isso, irmão Gonçalo, do 10 ao 20. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para a nossa irmã Gilmarinha, no domingo que vem, trazer uma breve reflexão aí sobre a sabedoria, tá? Porque hoje a gente não conseguiu, aí no domingo que vem a nossa irmã fala aí Tá, irmã? Só uma breve reflexão aí só. Certo? Não precisa ficar com temor, não. Irmãos, alguma pergunta? Vocês me assustam quando vocês falam não, viu? É sério. Vocês me assustam quando vocês falam não. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque eu recebi algumas mensagens de perguntas muito, muito bem elaboradas de muitas pessoas a respeito da escola bíblica, do assunto que nós estamos tratando. E eu fico muito feliz por isso, tá, irmãos? Foi o que eu falei, eu não sei nada, irmãos. Eu uso o velho ditado de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Mas é muito bom, irmãos. Se vocês tiverem dúvida, sabe, assim, os irmãos acho que tem o meu WhatsApp aí. Fica tranquilo, sabe? Pergunta, irmãos. Não fiquem na dúvida, sabe? Nós estamos aqui para ajudar, irmãos. É isso que eu estou falando. Ninguém sabe mais do que ninguém aqui. A gente está no mesmo barco. E eu peço a oração para os irmãos, que depois eu vou conversar com o corpo do presbitério aqui, porque eu estou pensando em montar um grupo de WhatsApp só de nós, bereanos.
entendeu? E aí, nesse grupo, eu vou relembrando os irmãos, tipo, segunda-feira, irmãos, eu estudo tal e tal e tal. E ali a gente pode ter a comunhão entre nós de perguntas. E, Rafa, eu não concordo, para mim a terra é plana, eu não acredito que a terra é redonda. Sabe, está escrito na palavra de Deus que isso, aquilo, outro. Então, assim, irmãos, aí nós vamos todos, né? Aí vai estar o Fê, vai estar o pastor, assim, a gente vai matando a... Eu acho um meio de tecnologia mais fácil para a gente se comunicar. E até por aviso também, irmãos. Porque esquece mesmo no decorrer da semana. Que nem, a gente está na folhinha escatológica aí, né? Eu creio que todo mundo recebeu a folhinha. A irmã Gonçala recebeu também, né, irmã? Não, a gente já terminou, irmã. O bom, irmãos, que todas as folhinhas que, pela graça do Senhor, eu faço, ela é autoexplicativa. Então, tipo assim, você não precisa do professor. Se você ler, você já vai compreender. Lógico que escatologia é uma área mais dificultosa de compreensão. Porque não tem como você bater o martelo no que é e não é, entendeu? Mas em todas as outras, é fácil. É só vocês lerem lá, já vai estar lá os versículos de referência, vão nos versículos. E assim, irmão, fica tranquilo que todas essas apostilinhas aí, todos os versículos, eles são revisados, tá? A gente olha, lê, relê, procura a concordância, para não desviar, né, a atenção dos irmãos. Ok, meus queridos? Pastor, Deus abençoe, eu agradeço a rica oportunidade mais uma vez. Estudem, tá, irmãos? Gênesis, nós estamos acabando. Eu creio que até o final do ano aí a gente acaba esse Gênesis. Quer dizer, são muitos versículos, né? Mas a gente termina pela graça do Senhor. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.